Olá, eu sou Regiane Leme e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o ponto russo. Então, para quem não conhece, o ponto russo é aquele bordado feito com agulha mágica. Você vai precisar de um tecido que tem as tramas bem fechadas. Aqui eu vou utilizar o algodão cru, que é o tecido mais comum para bordar o ponto russo. Você precisa de um bastidor. A agulha mágica, dependendo da sua cidade, você vai encontrar ela de um modelo. A mais tradicional é aquela de metal, que a maioria já conhece. Na minha cidade eu encontro essas que têm o formato de canetinha. Então, cada cidade você vai encontrar de um modelo. Essas canetinhas, se vocês encontrarem, cada uma delas tem uma ponta de um tamanho. Então, cada uma delas serve para um tipo de material para você usar. Você tem esse pedaço plástico, que ele vai servir para você fazer a altura do seu ponto. Então, se você quer pontos mais altos, você borda sem esse plástico. E se você quer o seu ponto mais baixo, você borda com ele, porque é ele que vai dar a altura do seu ponto. Então, cada agulha também tem essa regulagem, cada uma de uma forma. Essa ponta mais fina você vai bordar utilizando meada de ponto cruz. Mais grossa um pouco para fazer o bordado utilizando a linha Cleia fina. Aqui com uma agulha, uma ponta um pouco mais grossa, para utilizar a linha Cleia grossa, a linha Anne, ou também aqueles novelos de lã fino. E esse para usar com a linha mais grossa. Então você percebe que todas têm o plástico, para você ver o tamanho do seu ponto. E cada uma tem uma grossura também da ponta, por onde vai passar a linha que você escolher. Uma outra dica para trabalhos como toalhas de banho, fica mais bonito você fazer o seu bordado com a meada de ponto cruz, porque é uma linha que tem um brilho, então deixa o seu trabalho mais bonito. Só que o ponto russo, ele gasta muita linha, então você vai utilizar a meada em trabalhos menores. Se você for bordar um desenho maior, você utiliza a linha Cleia, também vai ter um resultado bonito. E se você for bordar um tapete, você já utiliza as linhas mais grossas para render mais o seu bordado. Quando você compra a agulha, vem junto o puxador de linha. E essa aqui é a ferramenta principal que você vai precisar para começar o seu trabalho. Então, aqui eu vou utilizar uma linha Cleia. Então, eu vou ensinar vocês como colocar a linha na agulha, que é uma das partes mais importantes desse ponto. Você não precisa cortar a linha do novelo. Então, o legal do ponto russo é que você não precisa ficar fazendo emendas. Você pode só pegar a ponta da linha e não precisa cortar do novelo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar na ponta. Você percebe que a agulha do ponto russo, um lado, ela tem um corte. Tem o lado onde a gente passa com a linha, e do outro lado, ela tem um corte. Esse lado aqui é bem importante na hora de fazer o bordado. Então, primeiro você passa o passador de linha por dentro da sua agulha. Ó, a ponta sai do outro lado. Aqui você vai passar a sua linha, né? Vai prender a linha, e daí sim sair com ela na ponta. Depois que você passar essa ponta, o importante, você vai com o seu passador de linha, você tem que passar dentro do furo da agulha, só que nessa posição, ó, da parte reta para aquela parte que eu mostrei que é cortada. Então, nesse sentido, ó, de trás para frente. Então, você sai com a ponta do passador de linha na frente da parte que tem aquele corte.
Então isso aqui é importante, muita gente inverte esse lado e depois na hora de bordar o ponto não sai direito. Então você passa a sua linha, prende no passador. Então, o resultado que você tem, ó, no final vai ser esse, ó. Então, deixa eu aproximar aqui para vocês verem bem. O lado que tem o corte, a sua linha tem que ficar do lado contrário, onde tem o furo. Então, agora vamos colocar o tecido no bastidor. Então, para quem não está acostumado com o bastidor, sempre essa parte de dentro você põe embaixo do tecido. E depois a outra parte você encaixa. Existem bastidores de encaixe e existem os de regulagem como esse. Então esse é só, depois que eu fiz o encaixe, eu tenho que rosquear para prender bem. Muito importante no ponto russo é você esticar bem o tecido. É um bordado que precisa estar com o tecido bem esticado, para o seu ponto não ficar frouxo. Então você, conforme você vai prendendo, você estica o tecido. E prende o máximo que você conseguir. Enquanto você vê ó, que ele está mole, você ainda prende. Bastante gente brinca que ele parece um pandeiro. Que você tem que bater, ó. Você escuta o barulho, ó, e o tecido bem firme. Então acho que dá para escutar, né, o barulho. Então esse é o ponto para a gente começar a fazer o bordado. Então vou começar fazendo um desenho simples. Então você vai tirar o seu desenho, vai passar com carbono. Aqui só para mostrar como fazer o ponto. Então eu vou fazer um desenho simples, vou fazer um desenho de um coração. Vou fazer um desenho à mão. Eu quero mostrar como fazer o passo a passo do ponto. Então, primeiro, uma dica importante, quando você começar a bordar, você tem que deixar essa linha que está presa no novelo o mais solta possível. Então você deixa o seu novelo do lado, mas de uma maneira que você consiga bordar e sua linha não prenda, não faça esse movimento e não prenda no novelo. A linha tem que ficar solta, correndo. Outra coisa que você tem que prestar atenção, aquela ponta cortada que eu mostrei no início, essa ponta fica aberta, contrário do lado da linha, ela sempre tem que ficar para frente. Então, quando você for fazer o bordado, essa ponta que tem esse corte, sempre vai estar para frente. Você nunca borda nesse sentido. A sua linha sempre para trás, porque senão você pode bordar dessa maneira e a ponta da sua agulha passar por cima da linha, ou desmanchar o seu ponto, ou cortar, arrebentar a sua linha. Então, sempre a sua linha para trás e a ponta que tem esse corte para frente. Quando você borda o ponto rosto, você primeiro faz o contorno. Então, você entra com a sua agulha até o final. Então, ó, deixei aqui aquele limite para o meu ponto ficar um ponto baixo. Você percebeu também, entrei com a ponta toda de uma vez, movimento firme. Quando você voltar, você volta devagar. Então, você tira devagar, quando você percebe ó, a direção que está aquele corte, você não levanta muito a agulha. Você apenas tira do tecido, passa a ponta para frente e de novo, movimento firme, você faz o segundo ponto. Então, agora eu vou fazer aqui um pedaço e vou mostrar aí como
se você não conseguir deixar de levantar muito a agulha, como que você arruma. Então, é um bordado que é gostoso. Se acontecer de você estar bordando e você puxar demais aqui a sua agulha, você saiu com a ponta da sua agulha, você saiu do pano. Primeiro, você coloca a ponta no lugar que você vai fazer o próximo ponto. Então, deixa eu aproximar aqui. Então, ó, a linha está muito solta. Aproxima a ponta da agulha onde você vai fazer o próximo ponto. Esse corte para frente. Na parte de trás da agulha, você vai puxar essa linha, a parte de trás. Você percebe que a linha, ela entra na agulha. Quando você chegar com a sua linha próxima de novo da agulha, é só você entrar de novo com ela. Um furo próximo ao outro. Isso aqui com a prática você vai fazer o movimento mais rápido. O avesso, ó, fica dessa maneira. Você vai ficar com um ponto. Na verdade, esse aqui, ele é o lado direito do trabalho. Ele fica com um ponto em relevo. Então, no ponto russo, o lado que você borda é o lado avesso. E esse desenho que forma do outro lado vai ser o lado direito do seu trabalho. Então, você vai fazer todo esse desenho, o contorno inteiro. Importante, quando você for fazer o desenho, você vai virando o bastidor. E importante, você mantém sempre a ponta da agulha com o corte voltado para frente. Sempre movimentos firmes. Se você não fizer esse movimento firme até o final do tecido, quando você coloca, você aperta, no final os seus pontos lá da frente e do lado direito, cada um vai ficar de um tamanho. Então você vai ter pontos com tamanhos diferentes e você vai ficar com um desenho torto. Então, aqui aproximando, você percebe que os pontos ficam do mesmo tamanho. Então aqui eu quero adiantar. Primeiro, você vai fazer todo o bordado. Então aqui eu adiantei um pouco para dar tempo de eu passar mais dicas para vocês. Você faz todo o contorno do desenho. Então vai ficando com a frente, ó, todo em relevo. O ponto russo você sempre faz ele bordado em círculos. Então aqui eu cheguei onde eu iniciei o desenho. Deixa eu arrumar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, cheguei próximo ao desenho, eu vou fazer agora uma segunda carreira. Então, ó, a ponta com o corte sempre para frente. E vou fazer uma segunda carreira próxima a essa que eu fiz. Lembrando, esse é um bordado que é rápido de ser feito. Eu estou fazendo bem devagar para que vocês consigam visualizar a maneira como é feito o ponto. Ó, sai de uma ponta, ó, você sai devagar, ponta da agulha com corte para frente, entra pouco à frente, entra até o final com a agulha no movimento só. E você vai acompanhar esse desenho, o contorno inteiro. Cuidado sempre da ponta da sua linha estar solta, não pode ficar presa, porque daí seu ponto também do outro lado vai ficar pequeno. Então você vai fazendo esse desenho, o contorno
contorno inteiro, vai fazer quantas carreiras você precisar, até chegar no centro e preencher todo o desenho do coração. Com a prática você vai fazendo cada vez mais rápido. Muita gente tem dificuldade em fazer esse ponto porque fala que a linha, ela solta do tecido. Então, quando a pessoa borda, ela não consegue que a linha fique presa no tecido. Então, o que você pode fazer, se você já viu os detalhes da linha, passagem de linha está correta, a maneira que você está fazendo o ponto, a maneira de puxar também, tirando pouco a agulha do tecido, vendo a frente dela, esse corte, entrando apenas um ponto à frente, entrando com toda a agulha de uma vez. Se está tudo correto, às vezes o tecido que você está usando não é o tecido adequado. Quando eu iniciei no ponto russo, eu comecei em tecido de guardanapo, aqueles tecidos com a trama grossa. Então era um guardanapo com um tecido grosso, só que mesmo assim a minha linha não ficava presa no tecido. Eu tive que fazer a prática desse ponto, como eu estou mostrando para vocês, em tecido jeans. O tecido jeans ele é muito bom para quem está iniciando, para praticar esse mesmo movimento que eu estou fazendo aqui, ó, de tirar a agulha, passar o ponto à frente. Então você faz vários desenhos, é só pegar um pedaço de tecido jeans, um tecido bem grosso, porque o tecido grosso ajuda a fixar bem o ponto no tecido. Então aqui vai formando o desenho, a cada carreira que a gente for preenchendo. Aqui eu estou fazendo rápido, você faz o mais próximo possível, uma carreira da outra. E quanto mais você for preenchendo, mais esse desenho, os pontos vão se apertando e você fica com o desenho bem preenchido. Quando você terminar todo o desenho, nós vamos agora fazer o recorte. Quando você termina um pedaço de linha, isso pode fazer a qualquer hora do seu desenho. Então, de novo, vou aproximar. Você vai sair com a ponta da sua agulha, do mesmo jeito, ó. Saiu com a ponta da sua agulha, você vai segurar a linha embaixo, vai puxar a agulha e só precisa cortar rente onde você fez o bordado. Então vai ficar dessa maneira, depois você vai cortar do mesmo jeito, vai cortar a linha de início. E esse é o avesso do ponto russo. E esse é o lado direito. Lembrando que aqui eu estou fazendo modelo rápido, então quando você for fazer, faz uma carreira próxima à outra, bem preenchido. Depois que terminar todo o seu trabalho, você vai passar com o pincel, você vai passar termolina leitosa, que é o que vai vedar o avesso do seu bordado para que essa linha que a gente acabou de cortar não solte. Então terminou, você quer trocar de cor de linha, você troca, coloca outra cor na linha e você pode iniciar em qualquer outro lugar, deixando essa ponta de início. E você pode fazer todo o bordado, começando de onde você quiser, fazendo a parte do desenho que você quiser. Então aqui vou fazer só um pedacinho para mostrar o recorte de novo. Então esse final da linha você vai usar bastante, que você vai recortar várias vezes, principalmente se você estiver utilizando a meada de ponto cruz. Porque como vocês perceberam, eu estou utilizando aqui a linha Cleia. Então eu tenho um novelo, a linha fica presa no novelo. Com a meada, você vai precisar cortar um pedaço, então pode cortar um pedaço grande da meada. Você vai utilizar 2 fios de linha. Então vai dividir a sua meada, que são 6 fios, divide 2 fios. Vai colocar na agulha do mesmo jeito que eu mostrei. Aqui, ó. Acho que dá pra ver bem.
ficou uma parte, ó, mais alta no desenho. Todas as outras linhas estão bem próximas ao tecido, ó. Essa aqui ficou mais alta. Então, como vai fazer? Você tira a agulha do tecido, desfaz esse último ponto, de novo, daquele mesmo jeito que eu ensinei, ó. A partir de trás da agulha, você puxa a linha, aproxima a ponta da agulha onde você vai refazer o desenho, puxa a linha na parte de trás da agulha, até a linha voltar ao normal, ficar presa na agulha de novo, e você conseguir fazer o ponto. Então, para não ficar relevos aqui no seu avesso. Então, deixa eu ver aqui quais outras dicas que eu posso passar para vocês. Então, sempre movimentos circulares. Quando você tiver um desenho grande, você faz ele em etapas, mas sempre seguindo o movimento circular. Deixa eu diminuir aqui. Então, aqui eu estou fazendo um preenchimento rápido. Quero mostrar como que fica o efeito na frente, na parte direita do desenho, sempre olhando se a linha não vai ficar presa. Então, aqui eu vou fazer a última parte. Ó, estiquei a minha... Não, coloquei a minha agulha, né, no tecido. Estou chegando próximo ao início, onde eu comecei essa segunda carreira. Vou chegar próximo. Então, você pode perceber que agora só ficou uma linha no centro, que é a linha que eu vou fazer agora para terminar de fechar o desenho. Terminei aqui de preencher do mesmo jeito. Tira a ponta da agulha, segura a linha, puxa a agulha e vai cortar próximo. Faz a mesma coisa com a linha de início. Lembrando que no final passa com um pincel termolina leitosa e deixa secar de um dia para o outro. O nosso direito vai ficando dessa maneira. Então, aqui meu tecido não está bem esticado. Lembrando que ele está com esse espaço porque eu não preenchi, ó, esse espaço que ficou aqui entre um desenho e outro. Vocês podem perceber que ele aparece aqui. Então, por isso que você vai ter que fazer uma carreira bem próxima à outra. Mas o resultado que você vai ter vai ser esse, ó. Quando você fizer, quanto mais unidas as pontas, ó, dessa maneira que vai ficando o seu bordado. Então, um bordado em relevo, ó. Tá muito bonito. E agora uma segunda maneira de você fazer o bordado que você precisa saber. Vocês viram por esse desenho que eu fiz o bordado pelo lado avesso. O ponto russo, como a gente faz sempre o bordado pelo lado avesso, quando a gente for fazer, por exemplo, um nome, você tem que fazer ele invertido. Então, você pode tirar o risco e um pedaço de tecido, passar no carbono, mas quando você passar, você tem que passar ele invertido. Então, por exemplo, aqui, ó, vou escrever o Rê. Ó, dessa maneira que tem que ficar. Senão, se eu coloco o Rê normal, o R e o E aqui, quando eu bordar e for olhar o lado direito, ele vai estar ao contrário. Então, sempre que você for fazer um bordado de nomes, depois eu vou gravar um vídeo ensinando como tirar os nomes, né, com as fontes, as letras. Esse é um vídeo com as noções básicas para quem nunca bordou o ponto russo. Depois que você tirou a letra aqui do nome, então é só fazer o contorno.
Então, de novo, ponta da agulha, corte para frente. Então, vou tentar fazer aqui bem rápido. Então, o bordado não é um bordado difícil, mas é um bordado que exige prática para quem nunca fez. Quando você for fazer esse bordado, depois que você praticou, você já tem essa facilidade de fazer um avesso, de arrumar a linha quando precisar, e você for tentar fazer os seus trabalhos em toalhas, a toalha, como tem o barrado de etamine, e o etamine ele é um tecido que tem as tramas muito abertas, você passa primeiro uma mão de termolina leitosa antes de começar a bordar o seu desenho. Então, quando você for fazer o desenho em toalhas, então aqui eu estou aproximando da emenda da letra, aproximo bem, vira a ponta da agulha, a ponta da agulha, aquela ponta cortada sempre para frente, ó. Então, quando você for fazer o desenho em toalha, você faz esse desenho na toalha, passa com o pincel uma mão de termolina leitosa, deixa secar de um dia para o outro, para depois você conseguir fazer esse bordado. Porque a termolina ela vai vedar os furos do etamine. Daí sim você consegue fazer o bordado. Mas para você fazer os bordados em toalha, é bom você ter praticado e você já está conseguindo fazer bem esse trabalho. Então aqui fazendo a letra E, para mostrar como que a gente vai fazer esse desenho, porque o E ele tem duas pontas separadas uma da outra. Não é como o R que eu acabei de fazer, que você faz em um movimento só. Então, quando a linha sai, você puxa a parte de trás aqui da linha, até a linha se aproximar da agulha, e volta a fazer os trabalhos normalmente. Então é só um trabalho que exige um pouco de cuidado. Quando você for bordar, é bom estar próximo ao bastidor. Aqui eu estou bordando com a mão longe, com o bastidor longe do corpo. Então, ó, minha linha acaba escapando. Mas quando você faz o bordado, você borda bem mais rápido. Terminei a letra E. Eu estou fazendo apenas uma carreira no desenho. Se eu estivesse fazendo uma carreira dupla, eu podia voltar essa carreira para depois subir para a próxima. Mas como eu estou fazendo uma carreira simples, então agora eu vou cortar essa linha. Então, ó, segura a linha, puxa a agulha, corta bem próximo, deixa uma ponta. E agora no mesmo lugar, onde você faria aqui um segundo ponto, é só você começar a fazer a continuação. Dá pra ver que é um bordado bem simples. Então, para quem nunca conseguiu fazer, se está fazendo a maneira do ponto certo, a maneira de colocar a linha na agulha certa, do mesmo jeito que eu mostrei aqui, mas a sua linha não está segurando no tecido, tente trocar o tecido por um tecido mais grosso. Porque é um bordado que só exige prática na hora de fazer esse ponto. A agulha sempre um movimento firme até o final. Depois, ó, sem puxar a linha, não se desmancha o ponto. Sem puxar, você só corta rente. E esse, ó, é o resultado que a gente tem.
Então, você percebe que o lado direito, aí sim vai aparecer o nome que você escreveu. Então, o lado avesso, que é o lado que você vai bordar, e o lado que você vai passar o desenho, você sempre passa invertido. Então, também desenho, se você quer fazer um desenho, você desenha ele invertido também. Se for algum desenho que tem lado, você tem preferência pelo lado, então também faz invertido. Então é só você colocar o carbono, inverter o desenho e passar ele ao contrário do desenho aqui, que daí pelo lado direito ele fica do lado certo. Então essa foi nossa aula de hoje. São as noções básicas do ponto russo. Aguardo comentários, curtidas, quero ver trabalhos de vocês, quem tentou fazer. E até as nossas próximas aulas.